encontraram imagens do circuito interno de câmeras de segurança. O New York Times encontrou imagens, olha aí. Deixa eu pegar meu óculos aqui. Vocês estão vendo a imagem ali olha lá, o ex-presidente Jair Bolsonaro, chegando de camiseta polo. Olha lá o horário, 21h39. Isso é o carnaval. Bolsonaro e o embaixador da Hungria no Brasil. Bom, o que o Bolsonaro está fazendo aí? Essa é a pergunta que todo mundo está se fazendo e a polícia está se fazendo. E o Estado brasileiro está se fazendo, que eu estava vendo aqui agora. O Itamaraty convocou o embaixador húngaro no Brasil para explicar o porquê da ida à embaixada da Hungria do ex-presidente Bolsonaro. Não é uma visita qualquer. Não é uma visita qualquer. Ele ficou 2 dias, dormiu dentro da embaixada da Hungria no Brasil, depois de ter o passaporte recolhido numa operação da Polícia Federal contra a tentativa de golpe de Estado e subversão do resultado da eleição aqui no Brasil. Então o Bolsonaro tem o passaporte apreendido e vai passar uma temporada no carnaval. Imagina, carnaval. Acho que eu vou passar 2 dias na embaixada da Hungria. Imagens de câmera de segurança obtidas pelo New York Times mostram que o ex-presidente do Brasil passou 2 noites na sede diplomática no que pode ser um pedido de asilo. Em 8 de fevereiro, a Polícia Federal do Brasil confiscou o passaporte do ex-presidente Bolsonaro e prendeu 2 de seus ex-assessores sob acusações de terem planejado um golpe depois que ele perdeu as eleições em 2022. 4 dias depois, Bolsonaro esteve na Embaixada da Hungria no Brasil, de acordo com essas imagens aí obtidas em primeira mão pelo The New York Times. Por que Bolsonaro ficou na Embaixada da Hungria? Segundo o jornal, o ex-presidente ficou na embaixada durante os 2 dias seguintes, acompanhado por 2 seguranças e na companhia do embaixador húngaro e de membros da equipe diplomática. Bolsonaro, alvo de diversas investigações criminais, não poderia ser preso em uma embaixada estrangeira, porque o local está legalmente fora do alcance das autoridades nacionais. Uma embaixada de um país é como se fosse território daquele país. Então a embaixada da Hungria no Brasil é como se fosse território húngaro. Assim como a embaixada japonesa, a embaixada da Colômbia, a embaixada da Etiópia, a embaixada americana. Aquele terreno, aquele pedaço de chão, é um pedaço de chão daquele país dentro de outro país. Então, um brasileiro qualquer não pode ser preso se ele consegue asilo diplomático dentro da embaixada de um país. Seria como se a polícia brasileira entrasse, invadisse o território de um outro país para fazer uma prisão. É como, claro, estou aqui mal comparando, é como se a polícia brasileira, vamos imaginar que houvesse um mandado de prisão contra o Bolsonaro, a polícia brasileira fosse a Hungria prender o Bolsonaro. É isso, do ponto de vista legal, é isso. Por isso é que o Julian Assange, por exemplo, se refugiou na embaixada do Equador, em Londres, tanto tempo. E ele não podia ser preso, porque é como se ele estivesse dentro do Equador. A polícia britânica não podia invadir o território equatoriano em Londres para prendê-lo. É mais ou menos a mesma coisa. A estadia de Bolsonaro na embaixada sugere que o ex-presidente estava tentando se valer de sua amizade com o primeiro-ministro Viktor Orbán, da Hungria, numa possível tentativa de escapar da justiça enquanto enfrenta investigações criminais em seu país. O New York Times analisou imagens de 3 dias de 4 câmeras na Embaixada da Hungria, mostrando que Bolsonaro chegou na noite de segunda-feira, 12 de fevereiro, e saiu na tarde de quarta-feira, 14 de fevereiro. Eles conseguiram imagens de satélite que mostravam o carro em que Bolsonaro chegou estacionado na garagem no dia 13 de fevereiro, ou seja, o carro chegou e não saiu. Um funcionário da embaixada, que falou sob condição de anonimato para discutir assuntos internos, confirmou o plano de receber Bolsonaro. O advogado de Bolsonaro falou agora há pouquinho, o Fábio Weingarten. A embaixada da Hungria não respondeu ao pedido de comentário. Por que a Hungria? A Hungria. Por quê? Bolsonaro e Orbán mantêm um relacionamento próximo há anos. Bolsonaro chamou Viktor Orbán, que é o primeiro-ministro da Hungria, de seu irmão, durante visita à Hungria em 2022. Mais tarde, naquele ano, o ministro das Relações Exteriores da Hungria perguntou a um funcionário do governo Bolsonaro se a Hungria poderia fazer alguma coisa para ajudar a reeleger Bolsonaro, de acordo com o governo brasileiro. Em dezembro, Bolsonaro e Orbán estiveram na posse de Javier Milei na Argentina. Lá, Orbán chamou Bolsonaro de herói.
expoente da direita e aliado de primeira hora de Bolsonaro, o primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, já havia saído em defesa do ex-presidente brasileiro dias antes de ele passar 2 noites na embaixada do país. Na ocasião, em rede social, Orbán publicou uma foto com Bolsonaro e o incentivou a continuar lutando pelo Brasil. A discussão que há em Brasília agora é se isso configura tentativa de fuga ou possibilidade de fuga de Jair Bolsonaro do país. Alguém, para ser preso preventivamente, tem de incidir em alguns comportamentos bastante específicos. Por exemplo, tentar atrapalhar uma investigação. Eu estou sendo investigado por alguma coisa e o Ministério Público, a polícia dizem, olha, o Rafael está tentando atrapalhar a investigação contra ele. Eu posso ser preso para não atrapalhar a investigação. Outra possibilidade, tentativa de fuga. Possibilidade de fuga. E é aí que o ex-presidente Jair Bolsonaro pode ser investigado. O Bolsonaro publicou uma nota. A gente tem inclusive a nota aqui, né? Tiago, Tainá. O presidente Jair Bolsonaro... Essa é a nota assinada pelos advogados dele, estão vendo? O ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, passou 2 dias hospedado na Embaixada da Hungria, em Brasília, para manter contatos com autoridades do país amigo. Dormiu lá, inclusive. Levou roupa de cama. Levaram para ele, né? Roupa de cama. Mas, enfim. Como é de conhecimento público, o ex-mandatário do país mantém um bom relacionamento com o premier húngaro, com quem se encontrou em Buenos Aires. Nos dias em que esteve hospedado na Embaixada Magyar, a convite, o ex-presidente brasileiro conversou com inúmeras autoridades do país amigo, atualizando os cenários políticos das duas nações. Ele só não explicou por que ele dormiu lá. É lógico que a nota não ia dizer isso, né? Quaisquer outras interpretações que extrapolem as informações aqui repassadas se constituem em evidente obra ficcional, sem relação com a realidade dos fatos e são, na prática, mais um rol de fake news. A nota faz o que pode, né? Não vamos aqui criticar os advogados. Os advogados estão lá para... Todos nós temos direito a constituir advogados, é uma garantia constitucional fundamental, parte do nosso amplo direito à defesa. Mas tem hora que até uma nota de advogado precisa, né, ter um tempero adequado, né? Chamar de fake news, bom, a nota tem legitimidade, eu tenho o direito de argumentar que trata-se de fake news. Se é fake news ou não, não somos nós quem vamos dizer. É a investigação que vai ser feita pela Polícia Federal, né? Agora, por que dormir na embaixada? Dormir na embaixada? Você dorme no trabalho? Você dorme quando vai conversar com alguém sobre... No carnaval? Não faz sentido do ponto de vista lógico, né? E é em Brasília, ele mora em Brasília. Se ele tivesse ido para a Hungria e dormido na embaixada lá, você fala assim, pô, claro, o cara tá na Hungria, ele não vai voltar para o Rio de Janeiro ou para Brasília. Não. A embaixada fica em Brasília e ele mora em Brasília. Então por que dormir fora de casa? Brigou com a Michele? Posso ficar aqui? Não tem clima para ficar em casa? Não, entende? Não tem argumento, né? Chega a ser engraçado, porque... né? O ex-presidente, como eu disse, passou 2 noites na Embaixada da Hungria, de 12 a 14 de fevereiro, depois de ser alvo da operação da Polícia Federal. Tem uma... Queria achar uma outra nota que eu não estou encontrando aqui. Enfim, o fato, daqui a pouco eu acho, o fato é que o Bolsonaro... As coisas vão se complicando, né? E elas são criadas pela própria, ou pelo próprio ex-presidente ou por gente próxima dele, né? Tem a divulgação daqueles áudios do Mauro Cid, né? Na sexta-feira, o Mauro Cid voltou para a prisão. Agora amanhã devem ouvir o pai dele, André Sadi, tá informando aqui, no caso da venda das joias, propriedade do Estado brasileiro, joias vendidas nos Estados Unidos, segundo a suspeita, vendidas por ordem do ex-presidente Jair Bolsonaro, mesmo sabendo que aquilo não era patrimônio particular, era patrimônio público, né? O sujeito se encalacra numa gravação daquela, não se sabe exatamente como, porquê, onde, né? E agora, esse vídeo divulgado do ex-presidente brasileiro dormindo 2 noites na Embaixada da Hungria, embaixada de um país liderado por um líder de extrema-direita, uma das poucas pessoas com quem Bolsonaro estabeleceu relação internacional
no período em que foi presidente da República, né? Tudo muito suspeito, tudo muito ruim para o ex-presidente, porque passa a impressão para o público em geral de que ele queria fugir. Né? Claramente é disso que se trata. Né? A percepção é de que ele tinha a intenção de fugir, ele vai ter de provar que não, mas vai ser difícil provar por que dormiu 2 noites na Embaixada da Hungria durante o Carnaval, sendo que a Embaixada não deve ficar 10 quilômetros da casa dele, se tanto. Não é? 2 dias depois de ele ter os passaportes retidos, naquela operação que investiga a possibilidade de um golpe de Estado. Como eu disse, uma das condições para uma prisão preventiva é a perspectiva de fuga. Por isso, por exemplo, que anteciparam para ontem a operação contra o Brazão, contra os Brazão, o Domingos e o Chiquinho, e contra o Rivaldo Batista, chefe da polícia, porque a Polícia Federal identificou uma movimentação de parentes dos irmãos Brazão para os Estados Unidos. Falou, opa, ou pega agora ou não pega mais, tem risco deles fugirem. Tão bem relacionados que são. Né? No caso do Bolsonaro, pode se configurar a mesma coisa. Né? Bom, o que é que ele foi fazer na Embaixada da Hungria? Por que dormir na Embaixada da Hungria 2 dias durante o Carnaval, logo depois de ter tido o passaporte apreendido? Queria pedir asilo político? Quer fugir do país? Esse é um dos requisitos para a prisão preventiva. Claro, estamos aqui conjecturando, podem ser adotadas outras medidas cautelares contra ele, como, por exemplo, tornozeleira eletrônica, para monitorar os passos do ex-presidente. O fato é que as coisas não vão nada bem para ele. E ele divulgou, é que eu não vou conseguir agora, ele divulgou, não foi uma nota, foi uma conversa, ele divulgou alguns argumentos para dizer que... aqui, achei. Não discuto o assunto que fui fazer lá, não tenho impedimento de ir lá. Conversei como chefe de Estado. Ele não é mais chefe de Estado, né? Como ex-chefe de Estado. Se eu fiquei lá ou não, não devo satisfação. Se meu carro saiu sem eu de lá ou não, não devo satisfação. Tenho medo de ser preso? Aí vai da cabeça do ministro. Eu não fui na Embaixada de Israel para evitar subir a temperatura aqui. Se isso acontecer, é uma forçação de barra. Não vou revelar qual foi a conversa lá. Talvez tenha que jogar videogame, assistir filme, né? Quer ir lá em casa, passar o fim de semana, a gente joga videogame. Eu não estou fugindo de nada. Eu poderia estar nos Estados Unidos até hoje, mas voltei para cuidar do meu Brasil. Eu vou tocando minha vida aqui. Qualquer coisa disso é forçação de barra. Enfim, fiquem abertos. Por que alguém vai passar 2 noites na Embaixada da Hungria durante o Carnaval? Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial Flow News.